Boa noite. O que está acontecendo com a economia do mundo? A Grécia vai falir? A Espanha vai ruir? E a Itália? E a Irlanda? Os Estados Unidos vão dar um calote no mundo? O que vai acontecer com a China? E o Brasil? Vai ser contaminado pelas doenças globais? A inflação veio para ficar? E o nosso crescimento? Foi apenas um sonho de verão? O economista Maílson da Nóbrega ocupa hoje o centro da nossa roda para trazer um pouco de luz à perplexidade geral levantada por essas e muitas outras perguntas. Maílson tem bagagem, fez carreira no Banco do Brasil e foi ministro da Fazenda num dos períodos mais conturbados da nossa economia. Ele foi também um dos responsáveis pela modernização das finanças nacionais. Nos últimos anos, estabeleceu-se como um dos mais confiáveis consultores econômicos do mercado. Paraibano de nascimento, Maílson vive em São Paulo, onde lançou no ano passado sua autobiografia Muito Além do Feijão com Arroz. Para conversar com Maílson da Nóbrega, estão comigo hoje os jornalistas Ricardo Galupo, diretor de redação do jornal Brasil Econômico, e Sônia Raci, que assina a coluna Direto da Fonte, do jornal Estado de São Paulo. Estão comigo também os titulares do programa, Augusto Nunes e Paulo Moreira Leite. O cartunista Paulo Caruso vai acompanhar e ilustrar a nossa conversa. Maílson, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença aqui. Prazer é meu. Vou te chamar de Maílson. Claro. Nesse final... Melhor. Vamos lá? Vamos lá, me sinto melhor. Nesse final de semana, a presidente Dilma Rousseff falou com vários jornalistas e ela disse uma frase inédita. Ela disse o seguinte: o Brasil está procurando um pouso suave. Ela estava falando de inflação e crescimento e disse mais. Ela disse: queremos controlar a inflação, mas não queremos crescimento zero. Para mim, a primeira frase particularmente intrigante, porque eu pergunto o que quer dizer pouso suave em economia? E, em segundo, existe condição de crescer controlando a inflação? Olha, primeiro pouso suave é a imagem do avião. Ele pousa suavemente depois de estar numa certa altura, digamos assim, exagerada. O oposto de pouso suave é o desastre, é o crash, como se diz em inglês. Pouso suave em economia tipifica uma situação em que uma economia está crescendo acima de seu potencial, acima do que pode, ou aconteceu alguma coisa no mundo que exige uma medida severa. Então, a habilidade do gestor de política econômica está em fazer esse avião descer e pousar suavemente, sem destruí-lo, né? Eu diria que, nesse ponto, ela tem toda a razão. Mas você citou aí, você disse, vamos dizer que seja um país que está crescendo num crescimento que ele não deveria ter, que não seria bom para ele nesse momento ter, ou então é por uma questão externa ao país. Tudo isso cabe no Brasil ou é uma das duas coisas? Não, eu acho que no caso da expressão que ela usou, se refere a um crescimento excessivo que o Brasil teve em 2010. Existe um conceito de economia que é o crescimento potencial. Isto é, uma economia só cresce o que é possível por sua capacidade produtiva e por sua capacidade de importar. Quando a economia cresce abaixo desse potencial, ela está desperdiçando oportunidades. Quando ela cresce acima desse potencial, ela está criando desequilíbrios. Esse desequilíbrio pode ser uma inflação, pode ser uma importação excessiva de bens e serviços e assim por diante. O Brasil vai crescer quanto? O Brasil deve crescer, no cálculo da tendência, 3,9%, mas cresceu 7,5%, 3,9%. E controlando a inflação, ele vai crescer isso? Cresceu 7%, mas depois de 2009 em que não cresceu, ou seja, não. São 2 anos. Mas mesmo assim... 2 em 1, 1 para 2. Tudo bem, Ricardo, mas mesmo assim... Eu queria voltar um pouquinho no pouso suave. Deixa eu só completar aqui. Tá. O ponto é que a economia brasileira cresceu 7,5% o ano passado, né? E o cálculo é polêmico, mas eu acho que é um razoável entendimento entre os economistas que dificilmente o Brasil pode crescer mais de que 4,5% sem criar esse desequilíbrio. E cresceu 7,5% por força de uma série de medidas que o governo adotou para enfrentar a crise e continuou adotando quando não tinha mais justificativa, a não ser eleitoral, né? Então, a economia cresceu 7,5% e o desequilíbrio foi uma aceleração da inflação. Então, a experiência mostra que, nesses casos, o Banco Central
tem que fazer a economia convergir novamente para a meta de inflação, que é 4,5%. O ano passado foi 5,9%. E quanto vai ser esse ano? Esse ano, eu acho que vai passar da meta. A meta é 4,5%, o limite superior é 6,5%. Eu acho que pode ir a 6,6%, é a nossa projeção na tendência. Então, veja, a ideia é convergir a inflação novamente para a meta de maneira suave, em 2 anos, em vez de 1 ano. Né? E, nesse sentido, eu acho que ela quer dizer com pouso suave. Mas, falando em pouso suave, os Estados Unidos, há 8, 10 anos, 11 anos atrás, desde 2001, falava-se na economia americana sobre o pouso suave da economia americana. Foram-se 7 anos, os Estados Unidos encontrou uma pedra no caminho, que foi o Lehman Brothers, tropeçou, caiu e aconteceu esse pandemônio na economia internacional. Na sua opinião, qual seria a pedra no caminho do Brasil nesse pouso suave? Pode ser o nosso déficit público, por exemplo? Não. Eu acho que no curto prazo, o que poderia gerar uma crise no Brasil, um desastre, digamos assim, seria um calote americano. Suponha que até sexta-feira, republicanos e democratas não cheguem a um acordo. Eu acho que a economia mundial vai para uma crise muito séria que vai nos afetar. No médio prazo... Qual a possibilidade disso acontecer, ministro? Eu diria que não é zero, né? Não é zero. Eu acho que, em última hora, vai valer o bom senso. Mas há uma palavra inglesa, sem tradução em português, chama brinkmanship, que é o seguinte, é aquela situação em que 2 atores políticos negociam até o limite, imaginando que um deles vai recuar. E eles vão a um ponto, daí brink, que é precipício, que os 2 despencam e caem. Né? Então, o risco do brinkmanship é levar a barganha até o extremo e gerar um desastre. Eu não descartaria essa hipótese, embora eu acho que é de baixa probabilidade de ocorrência. São as origens das guerras, né? Exatamente. As origens das guerras Ela são essas. também citou que a gente estaria reféns do câmbio, nós estaríamos reféns do câmbio. É isso mesmo? Não, eu acho que o Brasil sofre uma influência negativa de fluxos de recursos que vêm para o país buscando rendimento maior, porque a taxa de juros lá fora está muito baixa. Os Estados Unidos, através do Banco Central, o Federal Reserve, está inundando o mercado de liquidez, comprando papéis públicos, acabou recentemente, mas pode recomeçar a qualquer momento. Está muito baixo ou a nossa que é muito alto, ministro? Não, a nossa é muito alta e a deles está excessivamente baixa. Quer dizer, é uma combinação que aumentou a distância entre a nossa e a deles. Não é? Então, isso gera um fluxo de recursos, não apenas para o Brasil, mas para todos os países que são uma alternativa interessante de investimento, são de baixo risco e geram o rendimento muito maior do que se geraria nos Estados Unidos. Nesse sentido, é uma pressão que o governo tem que enfrentar. E não tem saída fácil para isso, a não ser essa saída que aqui a gente ouve, controla capitais, intervém no Banco Central, manda baixar a taxa de juros. Hoje o dólar chegou ao nível mais baixo dos últimos tempos. No momento que eu olhei, estava em 1,54, né? Que é realmente um dos mais baixos. Os seus clientes devem estar loucos. Olha, depende. Não é? Se alguém exporta produtos manufaturados, claro que fica preocupado. Não é? Quem exporta commodities, nem tanto, porque a contrapartida de um dólar fraco é commodities alta. Essa correlação é muito estreita. De modo que quem exporta commodities está perdendo no câmbio e está ganhando no preço. Então, em tese, o impacto equilibra. disso na economia real, essa que gera emprego, recolhe impostos, é brutal. Um dirigente de uma grande empresa exportadora de alimentos estava falando que com 1,50 eles refizeram a previsão de dólar a 1,80 a 1,70. Com 1,50 é prejuízo na certa e todo o esforço feito recentemente no CAD pode ir por água abaixo, né? Sem querer. Olha, na verdade, já tem muitas empresas que a 1,60 não é mais conveniente. A 1,70 não é conveniente. Porque essa é extremamente estão fazendo competitiva. as coisas certas no governo? Estão tomando as medidas certas? O senhor faria outra coisa? O que deve ser feito? Olha, eu diria que o governo deveria ser mais ousado na questão fiscal. Eles estão falando... Fazer o quê, por exemplo? Cortar mais. Infelizmente, Não, é isso. cortar Mas esse é o né, déficit ministro? público, Cortar ministro. mais O ou déficit cortar alguma público coisa, é a né? origem Só dessa... uma questão aí. Não é uma solução fácil nem uma solução rápida
para essa questão do câmbio. A menos que a gente pense Não é. em mágicas. Não é. Né? Quer dizer, ou seja, porque vamos dizer assim, se você quer diminuir, você pode partir para o protecionismo, que também não interessa para ninguém. Você pode valorizar artificialmente a moeda, o que também não interessa para ninguém. O que dá para fazer de verdade? Como vou tomando que alguns na prática, o que dá para fazer? Ou a gente realmente entrou no momento em que a decadência da economia americana, que é o que o dólar está expressando fundamentalmente, não dá muita alternativa. Como é que é? Olha, na verdade, não tem mesmo muita alternativa. É uma situação muito difícil. É uma sinuca, como se diz, difícil de sair dela. A gente sabe que tem medidas no longo prazo para serem tomadas. O Brasil, dada a sua posição, a posição que granjeou nos últimos anos, desde a democracia para cá, o Brasil é cada vez um país mais promissor. E todos os países que passaram por essa situação, que se tornaram competitivos, seja porque os seus produtos aumentaram de preço, seja porque os termos de intercâmbio melhoraram para ele, esses países geram valorização de moeda. Foi o caso do Japão, nos anos 70, tem vários exemplos. Qual é a saída nesse ponto? É gerar o que se chama desvalorização interna, para compensar a valorização externa. Não, o Estado caber dentro das suas contas, ministro? Não é essa forma. O Estado caber dentro das suas contas. Peraí, só para concluir aqui, só para concluir. Desvalorização interna é você reduzir custos. Como é que se reduz custos? Ou aumentar a produtividade, para ser mais preciso. Significa fazer reformas, melhorar a qualidade da educação. Mas nada assim disso é para amanhã, né? Não, eu acho que o Brasil está com um problema sério, de curto prazo. Mas há 20 anos a gente agora, ouve essa frase. É fantástico. O problema é o mesmo há 20 anos. No momento em que o Brasil brilha mais, né? É a joia da coroa, virou o Brasil. Você está dizendo que nós temos um problema pela frente. Eu gostaria que isso fosse muito explicado. Você foi o ministro dos 80% de inflação. 84%. 84%? Eu estava dando uma canja para você. 84% de inflação, 6% é para deixar a gente assustado? Eu acho que sim. Por quê? Porque o Brasil mudou. 84% é o resultado. A correção. Isso foi em 90. Pois é. Primeiro que 84%, eu vou explicar aqui, Já são 20 anos. Não, 84% reflete um monte de coisa que não deve ser levado em conta. Por exemplo, nós, quando prestes a sair do governo, reajustamos todos os preços de serviços públicos para facilitar o trabalho do próximo governo. Né? A gasolina, eu me lembro que a gente registrou 109% entre janeiro e fevereiro, né? Que era para alinhar o mínimo possível os preços relativos para facilitar a vida do governo Collor, ou torná-la menos difícil. Então, o 84 tinha um excesso, né? Mas mesmo assim que fosse 50, é uma inflação excessiva. Né? Naquela época, você não tinha o que fazer. O governo o governo Sarney é o estuário de um processo construído ao longo do tempo de criação de distorções que desaguaram na crise inflacionária do governo Sarney. Até o governo pode ter contribuído também para isso, mas não é ele a causa de tudo. Né? De lá para cá, o Brasil mudou. Naquela época, já estávamos convencidos que a inflação não prestava. O Brasil tinha pago um alto preço por ter sido tolerante. Nós fomos a sociedade mais tolerante do planeta no pós-guerra. Nós achávamos que a inflação tinha um papel no desenvolvimento, era funcional, que a gente poderia conviver com correção monetária. Pagamos um alto preço por isso. Hoje, o Brasil é uma sociedade intolerante à inflação. Só um registro nisso. Quem tem menos de 30 anos nem se lembra dessa inflação. Concordo inteiramente. Então, quem tem menos de 30 anos se acostumou à inflação baixa, mas os pobres que pagaram o preço da inflação alta, o maior preço foi dele, os não pobres até ganharam, né, nesse processo, os pobres se convenceram de que a inflação é ruim para eles. E aí, e não tem tamanho de inflação. Sendo inflação, por menor que seja, é um problema. Eu acho que, se você... Não, tem um nível de inflação que é necessário. Por exemplo, o Brasil precisa de uma inflação de 2% a 3%, os Estados Unidos também. Você acha tolerável, assim? Como? 2% a 3% você acha meio tolerável? Não, é até necessário, porque existe reflete o esforço de crescimento, é isso aí? Não existe uma certa rigidez nos preços, no sistema, algum tipo de indexação. Ninguém busca inflação zero, sim, porque você precisa de inflação, pelo menos, nos Estados Unidos, de 2% é o cálculo, né, para você ajustar esse tipo de rigidez. Né? 6%, 7% começa a ser não funcional, sobretudo porque o Brasil ainda é uma sociedade viciada em indexação. O que a gente faria para... O senhor acha que... Porque a saída
o golpe ali, você dá um pontapé nos juros. Você acha que é isso que tem que fazer? Ou, é o ou déficit permanecer público, tá essas medidas chamadas macroprudenciais sobre o juro, segura um pouco o crédito. O que o senhor acha assim? O senhor mudaria a estratégia? O governo tem uma estratégia que é equilibrando com o argumento de que não vai abalar o crescimento. O senhor não está defendendo baixar a Que é o que a gastança? ministra... Olha, eu não mudaria a estratégia. Não? Eu mudaria a ênfase. Tá. Certo? Então, por exemplo, eu seria mais duro no corte dos gastos. Porque o governo anunciou o corte de 50 bilhões, 50 bilhões. E está se vangloriando de gerar um superávit primário. Hoje a gente viu a entrevista do secretário do Tesouro dizendo que tivemos o melhor junho do ano. Quando você olha o próprio dado divulgado pelo Ministério da Fazenda, eles realmente estão muito acima da meta de superávit primário, né? Sucede que a receita está aumentando mais de 20%, mas a despesa está aumentando mais de 10%. Então, o governo continua sendo uma fonte de pressão de demanda, continua sendo uma fonte... Corte é quando você diminui o gasto. Mas, ministro... O gasto do governo não está diminuindo. Então, eu acho que é um cardápio, desculpe, não é um cardápio, você tem que usar a medida macroprudencial, não é? Que é um nome pomposo. Então, para que serve? O que é uma medida? O que é uma medida macroprudencial? Macroprudencial é você aumentar a compulsória. Na minha época, falava aumentar a compulsória, agora você fala macroprudencial. Então, a gente ficou mais enrolado. Então, usar juros, é usar o crédito, é deixar o câmbio flutuar, porque ele não deixa, né? Eles não estão deixando o câmbio flutuar como deveria. Então, eu mudaria as ênfases, mas o cardápio eu acho que está correto. O cardápio está correto. Maílson, o déficit, o superávit primário brasileiro está entre 2% e 3%, não é isso? Mais ou menos. Agora, se você fizer as contas nominais, nós vamos a 17%, 18% negativos. Você somar pagamento de juros, amortizações, etc. e tal. Um economista aí fez essas contas, enfim, parece que... Olha, não sei como ele fez essa conta, mas tudo bem. Foi o Gustavo Franco. 17%? 17. Mas fez 17% é o quê? O déficit Tudo. público? Não. diferença entre Tudo. Você pegar o o que se superávit, gasta você com tudo, somar o que se tudo. arrecada. Somar tudo. Amortizações O que e entra e o juros. que sai. O que entra e o que sai. O déficit da Grécia, déficit público, é 21%. De Portugal é 19%. Olha, Sônia, eu não sei como é que o Gustavo fez esse cálculo, não sei qual é esse cálculo, mas o déficit público no Brasil deve estar por volta de 3% só, o déficit nominal, certo? Nominal? O déficit nominal, ou seja, você pega todas as Então, o receitas... déficit de contas, estava ali, eu li numa matéria... Eu não sei o que é que Então, ele... com essa inflação de 6, está mais do que coberto. Você tem um déficit maravilha, nominal tamo este no ano, lucro. déficit nominal real, descontado da inflação, vai ser da ordem de 3% a 4% do PIB. Não é muito alto. Não é? O superávit primário, como a gente sabe, você exclui os juros. Né? Um país que gera superávit primário é aquele no qual a receita do governo é suficiente para pagar todas as despesas mais um pedaço dos juros. Então, ele somou juros e amortizações. Eu não sei Pois como é. ele fez essa conta. Bom, ele pode 17 deve ser a necessidade de financiamento do governo, pode ser que ele usou esse conceito. Agora, o que o Brasil deveria fazer, quando você cresce demais, 7,5% cresceu, digamos que esteja correto o cálculo que o potencial do crescimento do Brasil seja de 4,5%, o crescimento tendencial, como chamam alguns economistas. Cresceu 7,5% e gerou a inflação que está aqui, você tem que crescer durante o período abaixo do 4,5%, né? Que é o que para crescer abaixo do 4,5%, o esforço do governo tem que ser o mais forte do que no maior. Está indo um pouco abaixo. A sua consultoria já fala em 3,9%. Já estamos caindo ali onde o senhor está dizendo que devia cair, não é? Eu teria que ser bem abaixo do 4,5%. Não é zero, certo? Mas teria que ser bem abaixo do 4,5%, que é o potencial. Agora, Então, ministro, vamos fazer uma coisa para o telespectador entender? É o seguinte, por que o Estado brasileiro nunca, jamais, antes na sua história, conseguiu caber dentro das suas contas? Nós somos únicos no mundo, existem outros países que fazem isso constantemente. Por que a gente não cabe... Aliás, o senhor resumiu. Quando o senhor assumiu o Ministério da Fazenda, o senhor mais ou menos resumiu com uma frase, só tem de caber no orçamento. Tem que caber no orçamento, nas contas. Por que não cabe? Veja só. Primeiro, são raríssimos os países que não têm déficit, ou seja, que não gastam mais. Só para dar exemplo.
Chile. Não tem déficit. O Chile, até recentemente, não tinha déficit. Agora tem. Agora, ele deve estar com superávit. Até recentemente estava É? com superávit, o Tá. Chile. Né? A Noruega, certo? Porque ela guarda os resultados do petróleo, com ela. não tem royalties para distribuir com o Estado e município, como a gente vai fazer aqui. Né? A Noruega guarda para geração futura. Então, o déficit público em si não é um mau sinal. Né? Se ele for a longo prazo, né? Desde que ele Se a gente seja vai- bem financiado, desde que o governo esteja gastando com investimento, desde que ele esteja melhorando a qualidade da educação. Né? No Brasil, por exemplo, a gente está gastando muito com idosos. Eu acho que com todo respeito pelos idosos, porque eu já sou um deles, já tenho 69 anos, né? Mas nós estamos dando prioridade mais a idosos do que a criança no Brasil. E eu diria que este é um gasto que nós estamos fazendo de forma equivocada. Não é? Os idosos têm todo o direito de querer uma boa aposentadoria, mesmo que não tenha contribuído para ela. Então, tem outros gastos desse tipo que o governo está fazendo. Então, a questão não é o déficit em si, é a qualidade do gasto. Não é? Por exemplo, a China gasta só 20% do PIB, o Brasil está gastando 40%. Não é? E a China gasta 20% do PIB, a maior parte em educação de qualidade. Não é? O Brasil ainda é um país que nós gastamos em educação proporcionalmente mais do que o Japão, proporcionalmente mais do que a Coreia do Sul, e temos uma educação de baixíssima qualidade, porque nós temos prioridades que levam em conta visões ideológicas, gastamos mais em educação superior Isso é do que em cultural? educação primária. Eu diria que é cultural e político e ideológico também. Não é? Então, enfim, não cabe no governo, é bom citar aqui também, por conta de decisões, chamemos assim, que a sociedade adotou com a Constituição de 88. A Constituição de 88, ela veio com ideias de assim, olha, o problema, nós temos que resgatar a dívida social, era o mantra naquela época. E como é que resgata a dívida social? Dando dinheiro para todo mundo, para Estado, município, aposentado, funcionário público. Não é? O Brasil está gastando em previdência social este ano, aposentadorias e pensões, aproximadamente 12% do PIB. Nós gastamos 3 vezes mais do que deveríamos. Se você considerar a estrutura etária do Brasil, nós deveríamos gastar 4% do PIB em previdência, gastamos 12%. E esses 8% adicionais explicam muito do crescimento da carga tributária dos últimos anos. Então, nós tomamos uma opção. Não é? O senhor disse que com essa Constituição, o senhor já declarou várias vezes que com essa Constituição ninguém governa esse país. O senhor mantém isso? Não é que governa. Na verdade, essa expressão foi do presidente Sarney, naquele momento ele estava correto. Né? Eu diria que a Constituição adotou uma série de visões e decisões, não é? Que vão custar caro para o Brasil, né? Mas já foi tomado. Né? Não é a Constituição. Ou já custaram caro? Não, a Constituição ela criou uma estrutura de gastos que obriga o Brasil a ter uma carga tributária incompatível com o seu nível de renda. Se você considera o que é obrigatório no Brasil, se você soma o gasto da folha de salário do setor público em todas as esferas de governo, a previdência, educação obrigatória, gasto obrigatório em educação, gasto obrigatório em saúde e a conta dos juros, que também é salgada, também por conta disso, o Brasil precisa ter uma carga tributária pelo menos de 33% a 34% do PIB. Se você olhar os países com os quais nos comparamos, a carga tributária é entre 20% e 25%. Medidas que levam quanto tempo para, se aprovadas, começarem a fazer uma economia que dá certo? Não, o Brasil está dando certo, veja só. Tá dando. Por exemplo, a discussão é que poderia dar mais certo. A moeda, não é desde o Plano Real, a moeda é estável. Agora, com esse quadro internacional e essa inflação que pinta crescente, você não teme a desestabilização da moeda? Não. Eu acho que o Brasil atingiu um estágio institucional, político, mental, que não gera mais espaço para a volta da inflação. Mesmo havendo o calote americano? Mesmo havendo o calote americano. Eu acho que
o calote americano vai nos custar, sem Se dúvida. ocorrer, né? Vamos ocorrer. falar assim, estamos falando de uma... Tá pintando, mas tá pintando. Não está pintando. Não está pintando. Não está pintando. Entenderam? O Paulo conhece essas coisas lá de Washington, não é isso? Mas veja, eu acho que não vai ter. Tá certo? 8 vezes eles já reajustaram esse ano. então, Imagina, é a Peraí. história. Veja Tem só, que acabar esse bloco. o risco que o Brasil corre hoje não é de volta à inflação do passado, é de crescer pouco. Esse é o risco do Brasil. Isso faz uma enorme diferença. Por quê? Se houver a crise, o governo vai ter que agir, não porque ele seja um neoliberal, porque ele seja de direita, porque ele tem que olhar as demandas de uma sociedade que não aceita a inflação. Certo? Inflação no Brasil derruba a popularidade. Então, ele vai ter que, se o câmbio disparar, ele toma medidas para evitar que se transmita aos preços. Novamente, o preço a pagar é de baixo crescimento. Se você olhar, o Brasil vai ter governos ruins, pode estar agora ou lá no futuro. Peraí, eu tenho que terminar esse Eu bloco. acho que governo ruim no Brasil significa crescer pouco. Isso é uma grande mudança no Brasil. No passado, havia uma cultura, pagamos qualquer coisa para crescer. Né? Hoje, mesmo que tenha gente que pense assim, não é possível implementar essa ideia, porque a sociedade reage e como o Brasil é uma democracia e tem eleições livres a cada 4 anos, deixar a inflação voltar para níveis insustentáveis é ser condenado a perder a eleição. Essa é a mudança grande no Brasil. Bom, nós estamos terminando o primeiro bloco do Roda Viva com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, e voltamos depois de um rápido intervalo. Até já. De volta para mais um bloco com o ex-ministro Maílson da Nóbrega. Maílson, no auge da crise envolvendo o ex-ministro Antônio Palocci, ele soltou uma nota se defendendo do seu vertiginoso aumento de patrimônio, dizendo que isso acontecia com muitos ex-presidentes do Banco Central e ex-ministros da Fazenda que viraram consultores. O seu nome foi um dos que ele citou como exemplo. Mexeu com seus brios? Não. Eu acho que o que ele disse é que no Brasil e em outros países, quem vai para o governo adquire uma certa experiência que pode ser posta a serviço do seu engrandecimento profissional. No caso dele, inclusive, ele angariou simpatia de todos os lados, não é? Quando fez a passagem, ele cuidou da estabilidade econômica, a passagem do governo Fernando Henrique para o governo Lula, e ele conquistou muitos admiradores. Mas, olha, eu sou um dos admiradores do ministro Palocci, o conheci depois que ele saiu do governo, ainda sou. Né? Veja, mas, novamente, isso em todo mundo é assim. Por exemplo, um dos mais prestigiados consultores políticos dos Estados Unidos é o Kissinger. Né, que tem uma empresa de consultoria com boa equipe, estrutura e tudo mais. É ético? Eu acho que é. Existe uma expressão, para usar novamente em inglês aqui, chamada revolving door, né, que é essa história de você, do setor privado vai para o governo, a porta giratória e volta para o governo. Por exemplo, no tempo que eu morei em Londres, eu vi um programa do Banco da Inglaterra, um programa oficial, em que eles mandam pessoas do Banco da Inglaterra trabalhar um tempo nos bancos e recebem pessoas dos bancos para trabalhar no Banco Central. É importante que os dois lados entendam a cultura, as limitações, o modo de operar, Isso está falando da burocracia etc. permanente. Exatamente. Então, nos Estados Unidos, você tem regras para isso. Tem regras de quarentena. Quarentena aqui funciona, por exemplo? Olha, eu acho que funciona. A quarentena aqui é de 4 meses, né? Você tem em outros países de 2 anos. Na Europa... Só cumpriu alguma 2 anos. quarentena? Não, porque na época não existia. Né? Agora, ministro, dá licença, eu quero colocar as coisas mais claras aqui, até porque o senhor falou que admira o Palocci. Eu, por exemplo, chamo o que ele fez de tráfico de influência. Eu não chamo de consultoria, por um motivo muito simples. A consultoria do senhor, que é muito respeitável, tem 70 funcionários, se eu não me engano,
E o faturamento neste ano, de 2010, se não me engano, foi de 15 milhões. Por aí, É isso? por aí. O Maílson, com uma funcionária, atendendo o no Palocci. telefone, Palocci, desculpe. O Palocci, com uma funcionária, ele conseguiu 20 milhões. Isso aí, para mim, se chama tráfico de influência. Para o senhor, não é? Não, eu não poderia dizer porque eu não conheço o processo. Ele não mas os divulgou os números clientes. o senhor conhece. Não, veja, os números eu O senhor não conheço. ficou com inveja de conseguir 20 milhões? Não, os números eu conheço, mas Com um funcionário só, veja, porque demitir todos. a explicação que ele deu, ele tem que provar lá na frente, mas a explicação que ele deu é uma explicação plausível. Qual? Ou seja, eu ganhei muito numa... Curto período ali. Vamos dizer, a gente diz A em loteria. mercado financeiro, numa atacada, tá certo? Mas já aconteceu que o senhor encerrar contrato, eles pagam? Não. Mas Só um minutinho, agora, só para saber. Não, eu quero seguir. Porque o Palocci diz o seguinte, que quando ele precisou encerrar o contrato, pagaram. Eu nunca me aconteceu. Também não, O senhor mas- não entrega um texto e me pagam. Já aconteceu com o senhor? Não, não aconteceu, mas eu para dizer que está certo ou está errado, eu precisaria conhecer o contrato, eu não conheço. quero perguntar, o que a gente não está sabendo nessa história toda? Porque você está falando uma coisa, e a gente está perguntando, e a gente está indignado, ou está mais indignado, mas tem Não, algum, tô tem algum indignado não, tô segredo, curioso. tem algum segredo aí? Curioso. Ou seja, é assim com todo mundo? É mais ou menos assim com todo mundo? Quer dizer, quando as pessoas saem do governo, as pessoas que o ministro da Fazenda sempre é um cargo muito importante, as pessoas tomam decisões, vão lá, tem Você está pressões de todos perguntando os se é lados. lícito Não, eu tô usar dizendo se isso essa acontece gama com de todo- Não, contatos. porque eu quero saber assim, isso acontece mais ou menos com todo mundo e cada um chega uma hora e tem que resolver o que faz. Não, Acontece porque com todo só mundo ele o quê? conseguiu Não, assimilar. mas aí o Ayrton, Augusto, pode não ser isso. Pode não ser isso, porque ele não está tão escandalizado quanto você, entendeu? É isso que eu estou perguntando. Percebe? O que rola aí? A gente não sabe o que acontece. Não, cara, a tua pergunta é sobre o quê? Ele não Sobre fez a uma vida do pergunta. consultor. Ele não fez uma Sobre a vida pergunta. de Ele está falando consultor. sobre carreiras. Veja só. Do Ministério da Consultoria, o que acontece que a gente não sabe? Não, nada que não se saiba, não é? Inclusive, isso tem que ser muito transparente. Nada que não se saiba seria uma pessoa que chega àquele cargo tem a chance de conhecer os melhores contatos e, a partir daí, uma quarentena cumprida, vamos dizer, de 4 meses, é lícito e é ético usar desses contatos para fazer dinheiro. Não, Aí agora eu é o queria mais. fazer uma emenda O senhor na sua não pergunta. revelaria o nome dos clientes? É isso que eu ia perguntar. Bom, depende do cliente. Por exemplo, tem vários clientes da Tendência que nós assinamos acordo de confidencialidade. São muitos, são maioria. Eu diria que na parte de análise macroeconômica, nossos clientes são do conhecimento geral. Inclusive, nós pedimos autorização a eles para publicar. Quem for no nosso site vai ver quem são os nossos clientes. Outros que, por exemplo, uma operação de fusão e incorporação, uma operação de litígio, o cliente não quer que nós divulguemos o nome dele ou a natureza do trabalho. E nós assinamos um acordo de confidencialidade. Não é? Inclusive, esse tipo de trabalho ele não circula dentro da Tendências, ele tem uma área restrita. Isso representa quanto por cento do total de clientes? No caso nosso, mas muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Então, imagine se o senhor tivesse 100% de clientes, são todos confidenciais. Não teria. Agora, deixa eu voltar ao ponto do Paulo. Isso aí tem que ser muito, muito claro, transparente, né? E vale tanto do setor privado do setor público quanto o contrário. Né? As pessoas têm que saber que você exerceu aquela função e que agora você está exercendo outra. E que durante um certo período você não trabalha. E nesse período você tem que ganhar. Ainda tem mais essa. Havia um tipo de ideia no Brasil de que tem quarentena e nesse período você não trabalha. Vai ganhar como? Então, era um incentivo para você roubar, digamos assim, né? Já que você vai ficar sem ganhar. Né? Segundo lugar, eu acho que é um ponto muito importante dessa sua questão, é o seguinte, o que alguém que trabalha no governo leva não é a informação. Isso é uma visão equivocada no Brasil. É o contato, tá certo? Então, a informação do governo morre rapidamente. Então, quem participou de uma reunião do Copom, ou reunião dramática do Ministério da Fazenda, daqui a um mês o mundo mudou, não vale mais nada. Tá certo? O que vale é o contato. Tanto assim que nos Estados Unidos... Isso não morre 4 meses, um ano, Isso. 10 anos. Nos Estados Unidos, a quarentena, ela só se aplica em determinados casos. E ela se aplica a você manter contato com a pessoa
que decide sobre assuntos que interessam à empresa que você está exercendo agora. Isso chama Por tráfico exemplo, de influência. assim, por exemplo, o Paul Volcker, que foi o todo-poderoso presidente do Banco Central americano, saiu imediatamente e foi trabalhar num banco, o Brown Brothers. Mas né? completamente... Mas ele não podia manter contato com o homem de política monetária do Banco Central. Mas ele podia falar com o diretor de recursos humanos do Banco Central, digamos assim, né? Então, o relevante é o contato que você deixa lá, né? E não a informação que você leva. Agora, Mas essas como é que regras são fiscaliza cumpridas mesmo? isso? Como fiscaliza isso? Só fazer uma coisa. É o seguinte, essas regras são cumpridas mesmo? Ou a gente tem uma visão de países anglo-saxões, a gente diz assim, nos países anglo-saxões, todos são muito sérios, todos são muito bacanas, até que explodem os escândalos, a gente fala... Não, no Japão as pessoas se todo matam. mundo tem que ser sério. No Japão se matam quando são pegos nessa. Assim, mas ocorre, assim, também assim, há uma certa tolerância ou tem uma rigidez, como a gente gosta de imaginar? Lá são punidos. Tolerância, não, peraí. Se fossem todos... Peraí, Você está deixa o fazendo a Ricardo diferença. completar. Essa pergunta, antes do Muito Além do Feijão com Arroz, o ministro Maílson escreveu um livro onde ele trata exatamente de questões nessa linha, que é a institucionalização de procedimentos e alguns dos quais o Brasil, assim como o da inflação, também não abre mão, né? E algumas das questões que o Paulo levanta vão mais ou menos na linha de algo que eu sei que o senhor pensa, que que já existe, que o Brasil evoluiu muito em termos de procedimentos políticos, inclusive em relação à época em que o senhor estava no governo. Isso confere? Confere e complementa o que ele falou. Olha o seguinte, Paulo, eu acho que tem instituições, valores e princípios, certo? Quer dizer, as instituições, elas criam incentivos ao comportamento ético, ao comportamento adequado aos olhos da sociedade. Mas tem pessoas que não têm valores, não têm princípios. no mundo inteiro. Neste caso, essa pessoa se corrompe. O que é importante é que os países que combatem isso de maneira mais eficaz são aqueles em que as instituições, além de mais evoluídas, elas têm um judiciário que pune. Certo? Então, nós estamos vendo um caso dramático acontecendo na Inglaterra, todos nós aqui dessa mesa estamos acompanhando, em que nada mais, nada menos, o News of the World corrompeu um policial inglês, da Scotland Yard. Não é? E todos nós aprendemos a admirar que o policial inglês é um exemplo, né, de austeridade. Hein? Fechou. Veja, E o policial? O primeiro-ministro do Japão, e a gente fala muito das questões éticas no Japão, não é, como a sociedade se comporta, e o primeiro-ministro Kakuei Tanaka foi subornado pela Lockheed. Não é? O que eu acho que faz a diferença entre o Brasil e esses países é que ainda não desenvolvemos os mecanismos para punir. É impunidade. Por exemplo, você se surpreendeu com as denúncias que não acabam nunca do Ministério dos Transportes? Eu acho que ninguém se surpreendeu, né, Marília? Não? Eu acho que aliás, um membro importante do governo disse que o DNA da corrupção está ali. Eu não estou dizendo isso. Ele que falou. No Ministério da Fazenda tinha corrupção no Ministério do Transporte? Suspeitava-se? Porque sempre foi um grande falatório em torno das empreiteiras, né? Então as empreiteiras estão lá, onde siga o dinheiro, era lá. Já tinha isso? Olha, sempre se falou. Não é? Agora, Aliás, em escala a infraestrutura industrial, é a principal fonte de corrupção em todo o mundo. Por isso que ela deve ser objeto do maior controle. Do escrutínio permanente. Não é? Mas deixa eu repetir o ponto. O ponto é, outro dia eu vi uma entrevista de um juiz americano que cuida de uma vara específica de investigação de corrupção. E ele falou, nos últimos 20 anos, 10 mil servidores públicos americanos, dos quadros de carreira ou indicados, foram para a cadeia. Então, o corrupto, por valores, por princípios, né, ou porque deixam, ele tem que ter a percepção do risco. Exatamente. E o risco de ir para a cadeia. Não é? Então, eu estou fazendo um artiguinho sobre corrupção, e eu fui no Google, quando todo mundo vai aqui, botei lá uma palavra inglesa, né? Corruption Education. Eu queria encontrar um texto que correlacionasse educação com corrupção. E acabei encontrando, né? Os países mais educados, a sociedade é menos passiva diante da corrupção. E havia uma piada lá, não é? E dizia assim, qual é a diferença entre os Estados Unidos e as Filipinas? Diz lá assim, a diferença é que nos Estados Unidos os corruptos vão para a cadeia
e nas Filipinas os corruptos vão para os Estados Unidos. Né? Então, eles conseguem fugir. Mas os poderia ter dito brasileiros outro ficam país, aqui quer dizer, não mesmo, tenho né, nada contra as Filipinas. ministro? Mas veja, Ou outros dava sem lá. placar, né? Não, os brasileiros ficam aqui mesmo. Olha, o Brasil já deu passos gigantescos para inibir a corrupção, que são, o principal deles, imprensa livre e independente. Se você olhar todos os casos de corrupção que a gente conhece, eles nasceram na imprensa, ou por investigação do jornalista, ou por alguém colocou lá e deu a informação. E aqui um parênteses, na minha percepção. Quando alguém leva para a imprensa, ou porque está com raiva do sujeito, ou porque é fogo amigo, leva alguém, no fundo a percepção dele é: isto vai sair se o jornal entender que é procedente. Né? Então, as pessoas no Brasil, mesmo os grupos que se degladiam, já incorporaram a ideia de que a imprensa é livre, é independente. Como disse a revista The Economist, é agressiva e competitiva. Não é? Então, eu acho que é a grande conquista contra a corrupção. Agora, o que a gente precisa é avançar mais. Punição. Punição. Porque a corrupção, do que eu aprendi, do que eu vi, do que eu li, combate à corrupção tem 3 estágios. O primeiro é da detecção, você tem que ter mecanismo de detecção. O segundo é da investigação, para você provar que aquele cara realmente é corrupto. E o terceiro é da punição. O Brasil já está no estágio dos 2 primeiros. Ou porque você tem Polícia Federal que investiga, Ministério Público, Tribunal de Contas, a tecnologia digital barateou o custo de filmar, fotografar, transmitir. Ou eles próprios se filmam. Pensando no futuro, se me pegar... Por isso que eu acho, eu nem me surpreendo com os casos de corrupção, né? Até porque quando o governo loteia os cargos públicos, o potencial de corrupção aumenta gigantescamente. Quer dizer, minha corrupção avaliação. e poder estão sempre Sempre historicamente, tiveram. e vão estar sempre Agora, veja juntos, só, é isso? outra coisa que... Só a punição que quebra esse... Eu não tem. acabo de ler um livro fascinante do Francis Fukuyama. E ele mostra que a Inglaterra, a França, Espanha eram países brutalmente corruptos entre os séculos XVI, XVII, XVIII. Uma das razões porque a corrupção começou a diminuir lá, e depois nos Estados Unidos, foi burocracia profissional. Serviço público profissional é um grande inibidor da corrupção. O que é um serviço público profissional? Serviço público profissional é aquele que você entra por uma seleção Por concurso. democrática, por concurso. Meritocracia. Que é o seu Meritocracia, caso, né? meritocracia. É o seu caso, né? É o Veja, caso do senhor, não seja modesto, o senhor é funcionário de carreira do Banco do Brasil. entrei por concurso público. Agora, quando você, em qualquer país do mundo, tem que existir uma quantidade de cargos escolhidos por questões políticas. Na Inglaterra são 100 e poucas pessoas, nos Estados Unidos vai de 3 a 5 mil, mas 25 mil só no governo federal, que pode ser escolhido por indicação política, é um convite à corrupção. Né? Porque a escolha política pode levar para o governo gente de alta qualificação, pode em qualquer parte do mundo e também no Brasil. Né? Agora, quando o sujeito chega ao poder, ao governo federal, porque ele teve simplesmente uma indicação política, independentemente de suas qualidades como profissional, ou essa pessoa é mal intencionada, ou ela não tem méritos, ou ela não tem valores, em algum momento ela cairá na tentação da corrupção. Não estou dizendo que todos são assim, mas quanto maior for a quantidade de cargos políticos, maior é o potencial de corrupção. Né? Então, eu acho que esse é outro passo que o Brasil tem que dar. Como é que dá esse passo, ministro? Como é que se dá esse passo? É lei? Não, tem que ser lei. Dizer o seguinte, olha... Lei já existe, né? Não, você tem que ter uma lei que diga, olha, até esse nível tem que ser da carreira. Ah, entendi. Até esse nível. Então, eu não posso nomear alguém de indicação política. política. Onde seria esse nível? Secretário-geral do Ministério? O que é o... Onde começaria a burocracia de Estado? Eu diria que até chefe de departamento tinha que ser burocracia permanente. E alguns cargos, além disso, você não precisa ser necessariamente uma indicação política. Aqui, para citar de novo a Inglaterra. Na Inglaterra, o secretário da Receita Federal de lá, que é o chefe do Inland Revenue Service, né? Ele é escolhido por um headhunter.
O diretor dos Correios não muda. Então, são pouquíssimos os cargos na Inglaterra que alguém indica, é o político que indica. Então, aqui... 25 mil. 25 mil só no governo federal. Não é? Então, aqui o presidente dos Correios tem que ser escolhido por suas qualificações profissionais e de maneira competitiva. Um headhunter, que é uma consultoria que escolhe as pessoas, quer dizer, faz a seleção e dá sugestões para, como é no setor privado, né? Então, eu acho que a gente deveria introduzir isso aqui no Brasil. Os investimentos desses Mas é países, possível, você né? tem uma burocracia de Estado sólida, compensadora. A gente não Os consegue investimentos fazer- são compensadores também? Porque aqui tem uma distorção complicada, porque além de tudo, nem todos os vencimentos compensam você fazer né? Como é que faz isso? Não, aliás, o serviço público no Brasil é muito bem remunerado, né? A média de remuneração do setor público federal é o dobro da média do setor privado. É claro que essa média não é muito fácil de fazer, né? Mas eu diria que na Inglaterra, nos Estados Unidos, esses países, o serviço público é razoavelmente bem remunerado e se compara com o setor privado para responsabilidades semelhantes. Porque aqui né? a questão é essa, né? Ministro, a gente Você não se consegue compara... fazer reforma fiscal. A gente não consegue fazer reforma fiscal e ela é necessária. Isso que o senhor está falando não é um pouco quimérico demais, não? Não é um sonho muito distante? Eu acho que hoje existiria um apoio inequívoco de opinião pública a um passo dessa natureza, né? A imprensa toda apoiaria, né? Dizer assim, olha, a partir de agora, passa uma lei. Eu duvido que o Congresso rejeite uma lei dessa. Uma lei diz assim, olha, claro que tem que ser feito um estudo. Você está dizendo, duvido que o Congresso tenha coragem de rejeitar uma lei dessa. É isso que você está dizendo. Eu diria. Apresentada por um presidente popular e tal. Também, No presidente que começo queira do mandato, no moralizar. primeiro mês de Que queira mandato, moralizar. pode até Como ser. recusar. Mas, Então, claro, eu acho que estamos longe ainda de escolher o secretário da Receita Federal por um método competitivo, né? Eu acho que também seria ideal, mas eu não sonho tanto. Mas normalmente o secretário da Receita é de dentro da Receita, né? Assim, Tem sido nos historicamente. últimos anos, mas você já teve gente de fora. O Tuma, por exemplo, era da polícia aqui de São Paulo e virou secretário da Receita Federal, porque o Collor queria fazer uma coisa assim, né? Como é que eu chamaria? eloquente. Eloquente. Agora, ministro, aí a pessoa que, vamos dizer, entra num cargo mais alto, um ministro, um secretário-geral de ministério, ele não fica refém também dessa burocracia? Como é que... Não criaria um outro problema ou o senhor acha que não? Não, porque a burocracia profissional, né, ela também tem que ser apolítica, certo? Quando você... Mas não é o que acontece... Olha, uma coisa interessante... Nos outros países... Deixa eu dizer novamente. Um pouco de política para Não, as pessoas assumem esse positivo, ponto, vai. assumem essa condição. Eu me lembro que uma vez aqui em São Paulo, eu fui convidado para um jantar com um ministro da indústria do comércio inglês. Eu sentei ao lado do assessor dele. E o assessor dele era um daqueles 100 e poucos, né, que foram escolhidos fora da burocracia. Eu falei, você entrou no serviço público e tal. E nessa época era o primeiro-ministro John Major. E o John Major tinha quase perdido um voto de confiança, ganhou por 1 ou 2 votos. E eu falei para ele, vocês estão numa situação muito difícil. Eu não, o governo. Eu digo, você não é do governo? Não, eu sou da burocracia. Então, aí me caiu a ficha, assim, de, claro, né? Eu fiz uma pergunta idiota, eu tendo morado na Inglaterra e tendo procurado entender como é que eles funcionam, eu não devia ter feito essa pergunta. Mas eles incorporam esta visão de que ele é um servidor do Estado e não do governo. Isso faz uma enorme diferença. Alguém já propôs essa ideia? Hã? Tem algum projeto de lei? Não. Tem alguma coisa proposta? Não, eu acho que a gente tem matérias nos jornais, nas revistas, né? Esse assunto tem sido debatido ultimamente, provavelmente tem que ser batido com mais profundidade, mas é um passo que o Brasil tem que dar, levando sempre em conta isso, deixa eu me repetir. Um serviço público profissional é um inibidor da maior importância à corrupção. Uma última perguntinha antes de terminar esse segundo bloco. Sua carreira começou diferente também, não é? Na pesquisa para essa entrevista de hoje, eu vi lá que só chegou a ser um bom ator. E isso é uma vocação. Inclusive, um jornalista que fez essa matéria muito tempo atrás, na década de 80, dizia assim, havia uma preocupação específica, será que
tão bom ator é uma pessoa em que a gente possa confiar. Tinha esse texto lá, era subliminar. Era uma vocação? Foi uma vocação abandonada essa? Não, eu trabalhava numa cidade do interior da Paraíba, funcionário do Banco do Brasil, e havia lá uma senhora, esposa de um industrial, que tinha feito um curso de arte dramática no Rio de Janeiro, e ela era louca pelo teatro, entusiasmada. Ela achou que poderia fundar um teatro na cidade, né? E convidou um grupo de pessoas, dos quais eu era parte, e fundamos um grupo de teatro que se chamava Caçadora de talentos. Né? Teatro Experimental de Arte de Cajazeiras. Headhunter de teatro, exatamente. Ela era diretora, né? Ela era diretora do grupo. E nós levamos 2 peças que foram um grande sucesso. Uma de Martins Pena, que é O Noviço, eu fiz O Noviço, e outra de Ariano Suassuna, que é Alto da Compadecida, em que eu fiz o papel do Chicó. Disse que você estava ótimo. Só protagonista. Não, foi tão... E teve um sucesso enorme na cidade, tanto assim que nós levamos a peça em praça pública. Mas por que o senhor depois, desistiu, de forma ministro? gratuita. Peraí, gente, Porque eu vou não era ter que minha terminar carreira, esse minha carreira era no Banco do Brasil. Quem garante que ele existiu? Pois é, a Aquilo, né? preocupação era essa. Quem diz aqui que ele não está falando tudo isso, mas na verdade está com uma máscara teatral aí e os sentimentos são outros? Não, Não? com certeza não. O senhor ficou vermelho, pelo menos. Nós estamos terminando o segundo bloco do Roda Viva com o ex-ministro Maílson da Nóbrega, ex-ator. Voltamos daqui a pouco. Até já. De volta com Maílson da Nóbrega no centro do Roda Viva. Paulinho estava aqui reclamando, porque estavam falando de teatro, diz, vamos voltar para a crise. Muito bem, o controle do déficit é a peça-chave da política econômica. Frase sua dita numa entrevista em janeiro de 1988, quando você assumiu o Ministério da Fazenda. 23 anos depois, é isso mesmo, continua valendo. Continuar. Naquela época era mais importante, porque a gente precisava influenciar mais do que hoje as expectativas. E o déficit público, naquela época, passava de 10% do PIB. Não? E a ideia realmente era reduzir de maneira substancial o déficit. Essa era a parte Mas não importante. havia instrumentos de controle tão, vamos dizer, potencialmente eficientes como hoje. Não, inclusive por causa da inflação. Não é? O Brasil assinou 7 cartas de intenção com o FMI. No imaginário, nós não cumprimos nenhuma delas. Na verdade, cumprimos todas. Né? Não sei por que inventaram isso. Não é? A ideia é que nós assinamos 7 cartas porque não cumprimos nenhuma e tinha que assinar uma de novo. Não. Acordos com o FMI tem uma carta de intenção a cada 3 meses. Está acontecendo agora na Grécia, em Portugal, em Irlanda. Mas havia um indicador com o qual nos comprometíamos, que era o déficit público nominal, isto é, sem inflação. E você fazia uma projeção desse déficit, levando em conta uma determinada taxa de inflação. Se a taxa de inflação fosse maior, você não cumpria. E havia a tendência a subestimar essa taxa de inflação, senão você estaria confessando que se a inflação subisse, o seu programa já dava errado. Né? E não tinha como a inflação não subir naquela época. Né? Então, e o FMI sempre era apresentado como uma espécie de carrasco, né? Era assim mesmo? Era um bom negócio fazer acordo com o FMI? Eu acho que tem muito mito em torno do FMI, que ele está a serviço das potências. O FMI é como qualquer organização composta de seres humanos. Né? Mas eu diria que as equipes com quem nós negociamos, eu participei disso durante boa parte do meu período no Ministério da Fazenda, como assessor econômico, como secretário-geral, eram pessoas amigas do Brasil. Havia uma chilena, a Ana Maria Rull, que adorava o Brasil. Então, todo mundo estava a fim de ajudar. Né? E o Brasil tinha sérios problemas. Eu queria perguntar um pouco sobre hoje, voltando a hoje. Só um isso minuto, que eu queria. só um minuto que é interessante, até para fazer o link. Esse ano está completando 25 anos do fim da conta movimento. 25 anos. E do primeiro plano também já completou, ou seja, algumas medidas que foram propostas nesse momento, durante essas reuniões da qual o senhor participava, elas foram adotadas, deram os efeitos que tinham que dar, e agora, nesse instante, a gente percebe que existe uma necessidade de
aperfeiçoar, adotar outras. Até o sócio do senhor, o Gustavo Loyola, afirmou que a conta movimento foi substituída por outros mecanismos que endividam o Estado da mesma forma e que geram uma pressão inflacionária tão forte quanto ela. Isso não precisava ser revisto, a sociedade não precisava discutir novamente esses termos, esses mecanismos de contenção e de qualidade da gestão pública para entrar na... Pergunta, Ricardo. Eu estou de pleno acordo. Fala, Paulo. Tá. Então, voltando à crise... Não, só... Deixa eu pegar esse gancho aqui, esse é um senhor gancho, hein? É um senhor gancho. Olha, o que o Gustavo disse, e eu repeti num artigo, é que este governo está recriando um mecanismo semelhante à conta de movimento. A conta de movimento era um mecanismo pelo qual o Banco do Brasil era suprido de dinheiro pelo Banco Central, sem passar pelo orçamento. O Ministério da Fazenda reconstituiu isso com as operações do BNDES. Eu acho que tem que ser discutido. Não é? O BNDES está fazendo operações ilegítimas do ponto de vista político ao conceder subsídios ao grupo sem passar pelo Congresso. Isso tem que passar pelo Congresso. Isso pressiona a inflação e, portanto, aumenta a crise, de que tanto quer falar o Paulo. Olha, eu acho que isso é um componente adicional de demanda na economia que pressiona, aquece a economia. Gostaria de perguntar sobre a crise, mas falando da crise europeia, da Grécia, da Espanha, dessa crise que realmente está aqui nos nossos pensamentos. Num artigo recente, o ex-ministro, que também conhecia muito o FMI, todos os negócios internacionais, o Delfim Neto, ele disse o seguinte: ao prestar pouca atenção ao drama dos homens honestos que perderam emprego e exagerar na salvação dos desonestos que produziram a crise, os governos europeus ajudaram a deixar o mundo desse jeito. Ou seja, eles cortaram investimentos que podiam ser para a produção, que podiam estímulos para o crescimento da economia e fortaleceram o sistema financeiro, onde gerar um impasse muito grande. O senhor concorda com essa frase? Deixa eu só completar, que isso responde numa coisa mais ampla. Esses governos, o que eles fizeram com esse dinheiro, o qual agora eles estão, enfim, que aumentou astronomicamente as dívidas dos países europeus? Eles não investiram em infraestrutura, educação, saúde... Não. São duas discussões diferentes. Mas é só completar, Não completa, é outra pergunta. Você acaba... Bom, Espera, pode esperar? O entrevistado está esperando. Responde o Paulinho, depois a gente conversa. Que eu quero fazer é que a tese assim ou não, que está aqui é o seguinte: em vez de aplicar na produção, em vez de estimular o consumo, em vez de distribuir esses governos, eles, na verdade, eles pegaram dinheiro para entesourar e fortalecer o sistema financeiro. Portanto... para consumo. Não foi para consumo. A tese é que, na verdade, o consumo nos países europeus, o emprego, não foi estimulado exatamente. O senhor concorda com essa frase? Qual que é a visão que está na origem disso aí? Porque aqui nós temos uma tese Pergunta, Paulinho. Certo? Paulinho está dissertando. Vamos lá. Então, se ele concorda, que depois mudou a situação. É difícil discordar do professor Delfim Neto, um homem que eu admiro muito. Mas, nesse ponto, eu acho que ele está exagerando. Certo? Quer dizer, se eu ou ele estivéssemos lá, na posição que está o presidente do Banco Central americano, o primeiro-ministro inglês, o primeiro-ministro alemão, francês, etc., ninguém teria hesitado em evitar que o sistema financeiro entrasse em colapso. Ninguém. Nós aprendemos, nós que eu digo a sociedade, o mundo aprendeu, a partir dos anos 20, 30, que o governo não deve olhar de braços cruzados uma crise bancária acontecer. Isto é, quebra em cadeia de bancos. Porque a quebra em cadeia de bancos, ela pode destruir a economia. Não há sistema econômico que funcione bem sem um sistema financeiro. Isso é consensual, todo mundo entende isso. Então, não intervir para salvar bancos... Seria um erro. Seria um erro. O custo de não fazer é maior do que o de fazer. Esse é o ponto. Não, até aí está certo. O que ele diz é que não deram instrumentos para a retomada do emprego, para a retomada do crescimento. Aí, é esse o ponto. Bom, nesse ponto esse o ponto que ele está falando. Nesse ponto, eu acho que estão todos de acordo, também na Europa, nos Estados Unidos, que os bancos vão ter que pagar um preço. Como eles pagaram aqui na América Latina. E esse processo começou agora com um acordo para salvar, pela segunda vez, a Grécia. Vai salvar a Grécia? Não vai salvar. Em que, não, vai ter outra rodada, né? Mas... os bancos vão perder, segundo os cálculos até agora, entre 20% e 30% dos seus créditos. Seria um plano Brady, como se fez aqui que é parecido com o plano Brady, né? Só que lá eles fizeram com um cardápio diferente, mas o resultado é o mesmo.
Aqui na América Latina, que tem uma crise semelhante à da Grécia, de Portugal e da Irlanda nos anos 80, ao longo do tempo, os bancos perderam alguns 80%, 90% do que emprestaram. Não voltou o crescimento. Portanto, a década continuou sendo perdida. Não, a década foi perdida por outras razões adicionais. Não é? A dívida foi apenas um componente de um Quais processo foram mais amplo. as outras razões? Teve várias. Por exemplo, o Brasil e outros países da América Latina optaram por um modelo de desenvolvimento que é gerador de distorções. Então, você industrializa o país, mas com concentração de renda, ineficiência, pouco incentivo à inovação. As empresas crescem, se multiplicam, se agigantam, não porque elas sejam competitivas, não porque elas sejam bem geridas, mas porque elas estão protegidas da concorrência externa. Esse modelo, ele não deu certo em canto nenhum. E esse modelo foi acumulando erros, ou distorções que desaguaram em algum momento numa crise inflacionária grave dos anos 80. A ideia que o Brasil construiu, que também se mostrou equivocada, de que você pode conviver com inflação. Nós aceitamos isso no Brasil. Desde que você tenha a correção monetária, você pode conviver com inflação. Aqui no intervalo, o Augusto estava lembrando, ou durante o programa, não me lembro, as pessoas de 30 anos nem se lembram disso, não é? Mas foram erros que a gente acumulou. A dívida, a crise da dívida, foi um componente desse conjunto amplo de causas que nos levou à estagnação dos anos 80 e à crise hiperinflacionária do mesmo período. Eu acho que o que hoje, Paulo, é consensual, na direita ou na esquerda, número um, a Grécia não pode pagar a sua dívida. Isso aí todo mundo já aceita. Mas estão cobrando um plano de austeridade ali que vai impedir... Segundo lugar, não é fácil você chegar para os bancos e dizer assim, vocês vão perder metade do que emprestaram para a Grécia. Porque, ao fazer isso, vários bancos quebram. Exatamente. Você precisa de tempo para que os bancos acumulem provisões e reservas, ou os governos capitalizem os bancos, e essa mudança agora na Europa já sinalizou nesse sentido, esse Fundo Europeu de Estabilidade vai poder capitalizar bancos para eles terem o prejuízo e continuarem emprestando, continuarem de pé. Não é? Agora, por outro lado, os gregos também foram irresponsáveis. A responsabilidade não é só dos bancos. Os gregos mantiveram generosos esquemas de aposentadoria, tem funcionário público que ganha 16 salários. Mas também, aí também os bancos alemães que emprestaram para os gregos não foram tão irresponsáveis quanto os bancos americanos, portanto, que fizeram os empréstimos de segunda linha? Isso mesmo. Não é? Então, veja, há várias origens. Todos são culpados. Os governos, que regularam mal, que não perceberam esses riscos, todo mundo tem que pagar preço. Não é? Mas como é que quebra esse ciclo? Eu acho que esse não ciclo... é uma injeção de recursos para crescimento? Não é isso. Porque, na verdade, eles estão aplicando políticas de austeridade. É um conjunto. É um conjunto. Paul Krugman, a tese do Paul Krugman. Todo dia ele diz que o plano de austeridade está derrubando a Europa. Não, veja... Paulinho, faça a pergunta. Ele que dá para responder as perguntas aqui. São vários instrumentos. Né? Eu acho que tem que ser uma combinação que no tempo vai acontecer, mas não é tão simples de fazer, que é, número um, os bancos perdem uma parte do que emprestaram para os governos, mas não de sorte a destruí-los. Segundo, os gregos vão ter que fazer um sacrifício para reverter uma certa irresponsabilidade de gasto público, consumo excessivo e tudo mais. Né? Os governos vão ter que regular melhor. Os europeus vão ter que ter uma política fiscal do grupo. Né? Isso vai exigir grandes negociações. Não existe uma bala de prata, né, que resolve o problema. Todos vão ter que pagar. Isso leva tempo para fazer. Eu vou entrar com outro assunto aqui agora, com a permissão de vocês. Quero falar de fusões de empresas, porque esse é um assunto do dia também, está aí, ainda palpita, e não é que todo mundo entenda muito bem tudo que pode acontecer. Fusões, as mais notórias nas últimas semanas foram Sadia e Perdigão, finalmente aprovada pelo CAD, e o Pão de Açúcar Carrefour, que fracassou. Eu quero saber, Maílson, o que é que você pensa da representatividade disso junto à economia brasileira, de que maneira nós, os consumidores, podemos ser afetados por essas fusões, e qual o papel do BNDES? Se você aprova o BNDES e está no meio dessas fusões. E se a sua empresa também participou de algum desses trabalhos? Olha, primeiro, eu sou radicalmente contra o BNDES nessas operações. Né?
Inclusive, agora eu aproveito e pergunto, por exemplo, o BNDES entrar em construção de estádio também, você é contra? Eu acho que é no mínimo duvidoso. O BNDES ele é importante no país, porque ele supre o que os economistas chamam de falha de mercado. Isto é, o mercado brasileiro financeiro ainda não é capaz de oferecer crédito de longo prazo. Ou porque o mercado de capitais ainda é incipiente, porque a taxa de juros é muito alta. Então, cumpre ao governo, nessa situação, ser um provedor desse crédito. O BNDES exerce esse papel. Tá? A partir do momento que o BNDES começa a gerar campeões, eu vou escolher essa empresa aqui para ser a campeã da exportação disso. Eu vou escolher essa empresa para ser a campeã disso aqui. Isso gera um risco enorme. A experiência mostra que isso tem dado errado em muitos lugares, inclusive no Brasil. Eu acho que esse papel do BNDES tem que ser repensado, sobretudo porque ele está concedendo subsídios sem a legitimidade política para isso. Concessão de subsídio é dinheiro público, nós contribuintes, e tem que passar pelo crivo do Congresso. Eu não discuto se deve ou não dar subsídio, eu discuto a forma de fazê-lo. A sociedade tem que saber. O burocrata não pode ter o poder de escolher, de decidir. O senhor está falando, por exemplo, da fusão do Pão de Açúcar. Eu estou falando em tese, qualquer que seja o subsídio do BNDES, ele tem que passar pelo Congresso. Aplica-se esse caso. Eu campeão. Eu acho que no caso da fusão do Pão de Açúcar com o BNDES, fusão do Pão de Açúcar com o Carrefour, não faz sentido o BNDES ser um ator importante. Né? O Pão de Açúcar, por sua dimensão, né? Eu acho que o Abílio deve estar pensando nisso depois do rolo que deu, né? Por sua dimensão, por seu prestígio, por tudo que ele construiu, o BNDES captaria esse dinheiro facilmente nos mercados internacionais. Né? Então, eu acho que é uma participação absolutamente desnecessária. Né? No caso de outras empresas, por exemplo, a fusão da Perdigão com a Sadia, eu acho que tem vários componentes nessa transação, eu conheço pouco, pelo que li, não conheço profundamente a operação. Então, primeiro ponto, a Sadia ia quebrar por conta daquelas operações mal sucedidas com derivativos. A fusão foi uma maneira de preservar um patrimônio importante para o país, tecnológico, gerencial, profissional, que é a Sadia. Felizmente, o Brasil dispõe hoje de um órgão independente, bem gerido, suprido de pessoal qualificado, que é o CADE, que tem uma capacidade de mitigar os efeitos nocivos de uma fusão desse tipo para o consumidor. Né? Eu diria, na operação do Pão de Açúcar com o Carrefour, ela não passaria no CADE sem fortes restrições, ou seja, de venda de unidades e tudo mais. Isso tudo chega no consumidor de alguma maneira? Por que se preocupar com o consumidor? Nesse estudo que a gente fez para o Pão de Açúcar, nós examinamos... Vocês fizeram um estudo... Nós fomos contratados pelo Pão de Açúcar, isso é público, eles informaram isso numa nota de fato relevante. Nós fomos contratados para examinar os efeitos econômicos da fusão, se ela faz sentido do ponto de vista econômico, e concluímos que faz. Não examinamos a questão das negociações com o Casino, da operação com o BNDES, etc. E nós examinamos situações semelhantes em todo o mundo. Foi um longo estudo que fizemos e profundo. E a experiência mostra que determinadas empresas, depois que adquirem um certo nível, uma certa escala, elas têm que começar a diversificar-se do ponto de vista de mercado, elas têm que se internacionalizar, porque a partir de um certo ponto ela não consegue mais evoluir aqui, número um. Número dois, ela adquire um porte de tal magnitude que ela não pode estar concentrada num único país, porque ela está concentrando todo o seu risco no único país. Então, o Pão de Açúcar tem todas as justificativas para se internacionalizar, né? E essa operação, na nossa avaliação, era uma boa alternativa de internacionalização. Então, do ponto de vista do consumidor, esse estudo mostra que o consumidor, em todos os casos, ele ganhou, porque os órgãos de defesa da concorrência foram capazes de evitar as distorções e o domínio do mercado em certas situações. Por exemplo, há vários estudos mostrando que o Walmart vende mais barato do que o pequeno comerciante da esquina, porque ele tem escala, capacidade de negociação com seus fornecedores. Então, o agigantamento de uma rede de varejo ou de uma empresa não é necessariamente ruim para o consumidor, porque os ganhos de escala dela podem ser transferidos para o consumidor. E a experiência mostra que, no Brasil,
as fusões e incorporações no varejo acabaram beneficiando o consumidor. Ele tem acesso a lojas melhores, mais bem organizadas e que vendem e que terminam vendendo mais barato do que se o processo fosse pulverizado. Então, o que é importante nesse caso é ter, primeiro, a opinião pública o tempo todo tomando conhecimento do que está acontecendo, um órgão de defesa da concorrência capacitado a julgar, a impor restrições e a defender os interesses, seja dos consumidores, seja dos fornecedores. Existe uma palavra feia em economia que chama monopsônio, né? Você pode, o monopsônio é o monopólio em relação aos seus fornecedores. O monopólio é o único dono do mercado para os consumidores e o monopsônio é aquela empresa que ela é a única compradora, né? E nesse caso ela pode matar os fornecedores, aí é ruim também para a competição, para a economia e tudo mais. Então, eu acho que não se deve, a priori, condenar o processo de crescimento. Mas se deve condenar a posição do BNDES. Eu acho que a posição do BNDES tem que ser questionada. Um negócio desse, você tem uma espécie de licitação pública, quem vai ter acesso aos dinheiros do BNDES? Isso existe, assim, isso ocorre em outros países, porque a gente está falando de ter um processo em que todos poderiam tentar ser os campeões, né? Como é que seria isso? Como é que isso seria feito na prática? Ter uma votação, alguma coisa assim? Não sei, Burocratizar não sei. mais. Paulo está querendo Como é que você chegaria lá burocratizar um pouco Como é que mais, chega lá? criar uma tragédia. Como é que chega lá? Eu acho Porque não sei nos países se dificultar o que existe é isso. impossível. Como é que seria assim? Chega lá, Paulo, você tendo cada vez mais o mercado funcionando. Porque o mercado é impessoal. Não, estou falando de chegar no BNDES, não no mercado. No mercado se chega. Estou falando de aquela coisa que tu falou do apoio do BNDES às fusões. Você falou assim, isso teria que ser feito de modo transparente. Eu sim. também acho. Como é que se faria isso? Primeiro, o BNDES deveria, no caso de crédito, ele só poderia dar crédito subsidiado se ele tivesse uma dotação no orçamento federal para compensar aquele. Exemplo prático, o governo paga agora 12,5% de dívida pública, o BNDES empresta 6%, e ele empresta para o BNDES 5%, digamos, né? Essa diferença está sendo paga pela sociedade. Então, qual é o certo? O BNDES pode, sim, bem justificadamente, conceder o subsídio. Todo mundo tem subsídio. Mas ele vai pagar ao Tesouro o mínimo que o Tesouro arca para se endividar. A diferença tem que ir para o orçamento. E por que tem que ir para o orçamento? Primeiro, para lhe dar legitimidade política. E segundo, para ter um processo permanente de questionamento. Alguém chega lá e escuta, o BNDES está gastando mais com subsídio do que o Bolsa Família. Eu tenho que rediscutir isso aí. Ou seja, você coloca o subsídio... Nós fazemos discussão política. Na discussão política do subsídio. Olha aqui, Agora, a ministro, última tem uma- pergunta para a Sônia. Ministro, tem muita gente que discute o próprio BNDES. Vários economistas de peso culpam, aliás, o BNDES pelo juro alto que existe no país, né? Pela cobrança de juro alto, porque ali é uma fatia de crédito onde se cobra um juro muito mais baixo, como o senhor disse, subsidiado pela toda a sociedade. Como o senhor vê o BNDES nesse processo e qual a importância para o país de ter um BNDES? Bom, primeiro eu acho que o BNDES deve existir no Brasil por muito tempo, especialmente nos próximos anos, que a gente ainda não tem mercado de capitais para prover o crédito de longo prazo, como eu falei aqui. O BNDES é essencial. Segundo lugar, o BNDES exerce hoje um papel que ele não deveria exercer. Deixa-me repetir isso. O BNDES representa 20% do crédito no Brasil. Mas já não é uma fatia grande? Peraí, Eu acho que é uma fatia tem que ser excessiva. a última E nesse perguntinha mesmo. sentido, mesmo que o BNDES negue, ele tem uma parcela de responsabilidade do juro alto no Brasil. Por quê? Quando você junta com o BNDES outras áreas de crédito obrigatório, como habitação e assim por diante, não é? Isso gera mais ou menos entre 1/3 e 40% do crédito. E, portanto, a taxa de juros influencia apenas 2/3, 60% do crédito. Imagine um sistema hidráulico em que você tem que bombear água para cima. Se você tem três canos, né, o fluxo seria tal. Se você tem um cano desse entupido, você tem que ter mais força para poder a água subir nos outros dois. Mais ou menos uma metáfora que eu quero usar aqui para dizer o seguinte: o fato de você ter crédito no Brasil, uma parte, inclusive, sobretudo o BNDES, que não se influencia pela taxa de juros, qualquer que seja a Selic, a taxa de juros do BNDES é a mesma. Nesse sentido, ele contribui, sim, para o Brasil ter uma taxa de juros mais alta.
Bom, termina aqui o terceiro bloco do Roda Viva com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Nós voltamos em seguida. Até já. De volta para o último bloco do Roda Viva com Maílson da Nóbrega. Maílson, nesse bloco, nós fazemos um balanço do que foi essa entrevista e a última palavra é sua. Sônia Raci, você ficou satisfeita com o programa? Tem alguma dúvida? Estou super agora. satisfeita e tenho uma perguntinha. Ministro, os países europeus, eles simplesmente, a dívida dos países europeus virou pó. Ela não virou infraestrutura, não virou nada além de consumo, né? E isso criou uma espécie de roda viva. Os bancos financiam os países financiam os bancos financiam os países. Como é que acaba isso? Espera aí, não é agora. Responde depois. Paulinho Moreira Leite. Vou fazer uma pergunta, um blog do Paul Krugman, nosso prêmio Nobel, em que ele diz que os Estados Unidos e a Europa estão repetindo hoje os erros da Grande Depressão. Estão suspendendo o auxílio ao crescimento antes da hora. O que fez em 1937, os Estados Unidos estava saindo da repressão, essa medida fez ele voltar para a depressão. Só queria que você comentasse isso, saber o que você acha. Augusto Nunes. Eu gostei muito. Acho que se está fazendo algum papel aqui, o Maílson está fazendo o papel de homem sincero. É um homem, Sincero. é isso? Está falando a verdade. Queria fazer uma pergunta. Quer dizer, o senhor fez uma carreira no Banco do Brasil. Começou como escriturário, chegou até a cúpula do banco. No Banco do Brasil, hoje, que eu considero aparelhado pelo governo também, é possível alguém fazer a carreira que o senhor fez? Ricardo. Bom, eu não esperava menos do meu amigo Maílson da Nóbrega, mas eu, ao contrário do Paulinho, que pensa muito na Europa, tenho uma preocupação com o Brasil. E a inflação está no centro da minha preocupação. Eu acho que os mecanismos de indexação não foram eliminados e representam um risco, né? A inflação está mesmo debelada, não existe nenhum risco dela descolar para índices superiores a esses 6 previstos? Bom, e já vou te dar os 3 minutos. Agora Caruso vai escolher, olha lá. Essa questão que eu acho que, para ser ministro da Fazenda, tem que entender de arte dramática. E outra questão também, quer dizer, a sua avaliação, no seu tempo o FMI não fazia dessas coisas, não. Bom, obrigada, Caruso. Agora, as perguntas. Você se lembra de todas ou quer que eu ajude? Olha, no caso da Sônia, como é que vai terminar tudo isso? Eu acho que vai terminar primeiro com a preservação do euro. O euro é um projeto político mais do que uma moeda única, e com a Grécia pagando só uma parte da sua dívida. E levando algum tempo para que a Europa recupere a capacidade de crescer. Eu acho que o efeito final desse processo vai ser um longo período de baixo crescimento, uma década perdida, chamemos assim, né? Com exceções aqui e lá da Alemanha, dos países nórdicos, mas certamente a Europa vai encontrar um caminho para voltar a crescer depois de todo o sacrifício. Não acredito no colapso. No caso do Paul Krugman, olha, eu acho que o Krugman tem um ponto, sim, isso é conhecido na literatura. Em 1937, os Estados Unidos estavam em rota de crescimento e eles fizeram um corte de gastos que levou que os Estados Unidos só voltasse a crescer com os gastos da Segunda Guerra Mundial, né? Agora, o Krugman tem um ponto que é difícil de não concordar com ele, mas, ao mesmo tempo, difícil de pensar que os governos podem agir diferentes do que estão aqui. Porque é uma linha divisória. Se eu continuar gastando, eu governo, eu levo essa dívida pública a um nível tal que pode detonar uma crise de confiança e desmorona tudo, né? Então, a arte está entre preservar o mínimo de ação governamental enquanto a demanda privada não se recupera totalmente e, ao mesmo tempo, evitar uma tendência explosiva do déficit público que ponha sob risco a credibilidade do governo e a confiança dos investidores nos seus papéis, que teria, se isso tudo entrar em colapso, tem efeitos terríveis sobre a economia e a sociedade. No caso do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, olha,
Eu diria, Augusto, que não por uma outra razão que não a que você deve ter pensado, né? É que, na época em que eu fiz minha carreira no Banco do Brasil, era de um Estado interventor. O governo fazia tudo, controlava preço, dava guia de importação. As equipes do Ministério da Fazenda precisavam de operadores, de gente experiente, de gente que conhecesse o processo. O Brasil evoluiu tanto para melhor que hoje o Ministério da Fazenda precisa mais de formuladores, alguém que tenha a cabeça de estrategista e, portanto, ele precisa mais do acadêmico, do formulador, de que do operador. Nesse sentido, não há mais campo para um funcionário de carreira do Banco do Brasil, através da experiência que ele vai adquirindo ao longo de sua trajetória, se tornar o assessor econômico do ministro da Fazenda, como me tornei. É claro que, naquela época, se exigia também que fosse um economista, eu já era economista, mas são momentos diferentes. Não quero dizer que não vai acontecer, pode acontecer, mas por outra razão. Ele foi para uma universidade, ele fez um doutorado, né, e ele se tornou um estrategista. E, por último, a inflação. Olha, Ricardo, eu acho que nós não... Deixa-me fazer uma profissão de fé aqui. O Brasil se livrou definitivamente da inflação desembestada do meu tempo, do tempo de muitos aqui, não é? O Brasil criou mecanismos institucionais, mentais, que limitam muito o risco de uma inflação sair do controle. Porque antes dela sair totalmente do controle, o governo perde inteiramente a sua popularidade e a legitimidade. E como o Brasil agora é uma democracia, e os governos, mal ou bem, são responsáveis perante a sociedade, isso tudo desaguará numa queda de popularidade que faz a oposição voltar ao poder, com o objetivo de pôr a inflação novamente sob controle. Então, deixa eu voltar a falar mais. Eu tenho quantos minutos ainda para falar? Nada. Nada. Então fica para outra. Tem mais uns segundos, vai. Não, eu acho que o Brasil atingiu um estágio, o Brasil cruzou uma linha divisória. Ele está num território agora em que dois componentes fundamentais da vida de um país próspero, ou que caminha para a prosperidade, estão assegurados aqui, pelo menos de maneira muito sustentável, que são a democracia e a estabilidade da moeda. Bom, podemos até retrocesso na estabilidade. Na democracia não teremos mais retrocesso. Eu acho que o Brasil... o futuro não é garantido para ninguém, nem mesmo para os países ricos de hoje. Mas eu diria, há muito para crer que o Brasil construiu mecanismos permanentes que asseguram esses dois pilares de uma sociedade próspera, democracia e estabilidade. Nós vamos discutir agora o que fazer para crescer e não o que fazer para combater a instabilidade. Bom, muitíssimo obrigado. Foi bom o programa para você, Eu adorei. Maílson? Eu adorei. Sônia, obrigada. Obrigada. Ricardo, Caruso, muitíssimo obrigado. Paulinho, Sempre Augusto. admirando, sempre carinhosa. Muito obrigada, viu, Maílson? E Foi um grande obrigada prazer. a vocês em casa. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.